Primeiramente, sejam muito bem-vindos aí, essa mais uma live que a gente tá fazendo. Pelo que vocês perceberam, eu acabei me empolgando, fazia tempo que eu não fazia lives técnicas. Na realidade, eu passei muito tempo longe do lado técnico, focando muito na parte gerencial da School of Net, da Code Education, que agora, pelo fato de eu estar gravando esse curso novo que a gente vai lançar, eu fiquei bem empolgado, sabe? É como se tivesse... nascendo de novo pra aquele sonho que você sempre quis fazer, cara, e eu gosto muito de programar, eu gosto muito de estar com a mão no código, então, cara, quando eu vou fazer live técnica assim, ultimamente eu tô curtindo demais e eu espero continuar aí com um ritmo legal aí de lives pra vocês e etc, beleza? Galera, seguinte, vamos lá, vamos falar sobre Docker agora, tá? O que acontece? O Docker, ela é uma solução, tá, que utiliza diversas outras soluções que foram criadas há algum tempo atrás, né, alguns anos atrás, tá? E que ele acabou sendo um pacote que trabalha com essas extensões, com esses tipos de código por trás do Linux especificamente, para que a gente consiga utilizar containers, tá? Eu não quero ir muito além desses pontos, falar de NXC e etc, tá? Mas qual que é a ideia do container, principalmente, em relação a uma imagem que nem a gente trabalha com Vagrant, ou uma imagem do VirtualBox, por exemplo? O container, tá? Ele é diferente. Tem uma imagem aqui no site do Docker, e o site do Docker, ele é muito claro, tá? Eu gosto de entrar nessa imagem porque ele deixa muito claro como é que funciona o container, tá? O que acontece? A gente tem o sistema operacional e a infraestrutura toda aqui, mas a gente tem, vamos dizer, o Linux, tá? A gente tem o sistema operacional, o Linux, ele tem um kernel, tá? E esse kernel do Linux... existe algo que é colocado em cima, que é o Docker Machine, que é o Docker Engine, na realidade. E esse Docker Engine, ele é muito inteligente. Por quê? Porque ele acaba utilizando o kernel do Linux para rodar os containers, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu crio um container, tá? Vamos imaginar o container como uma imagem, onde você coloca a sua solução, os seus códigos lá dentro, tá? Mas quando essa imagem ela vai utilizar... ela acaba utilizando o próprio kernel que o Linux já tem. Ele acaba utilizando tudo que já está disponível naquela máquina para conseguir trabalhar. Ou seja, as imagens de um container, elas são extremamente pequenas. Vou dar um exemplo. Quando você vai virtualizar, por exemplo, usar uma VirtualBox, por exemplo, perceba que você virtualiza a máquina inteira. Você virtualiza um Linux inteiro, um Windows inteiro. Quando você vai instalar, você está instalando o sistema operacional inteiro. Quando a gente fala de container, a gente só está trabalhando com um incremento. Só aquilo que aquela máquina não tem disponível ainda para você. Então é muito rápido, é muito pequeno a gente trabalhar com containers. Legal? O Docker especificamente, ele foi feito para trabalhar com Linux. Ponto, tá? O Docker, ele funciona bem com Linux. Perfeito? Dá para usar o Docker no Mac ou no Windows? Dá, ok? Tanto o Mac, ele tem um sistema de virtualização próprio, e o Windows também tem um camarada de virtualização que chama Hyper-V, e nesses casos você consegue trabalhar de forma nativa, tanto com o Mac, o Windows e o Linux. Porém, o Docker, a melhor performance que ele sempre vai ter, e etc., sempre vai ser com o Linux. O que acontece? Para a galera que usa o Windows, a gente tem duas opções para rodar. Uma, se você tem o Windows na versão Professional, você tem a opção de habilitar, tá, um camarada que chama Hyper-V, ok? Se você não tem o Windows na versão Professional, você vai ter que usar, vamos dizer assim, uma mini gambiarra, tá? Que a gente chama de Docker Toolbox. O que ele faz? Ele sobe uma máquina virtual usando uma VirtualBox da vida, instala um Linux nele
E aí o seu Docker vai falar com essa máquina virtual, ok? Então é isso que acaba acontecendo quando você usa o Docker Toolbox. Você usa o Docker Toolbox quando você não tem o Hyper-V disponível. Então ele cria uma máquina virtual para você e daí usa o Docker dentro dessa máquina virtual. Legal? Deu para entender o que eu falei agora aqui, pessoal? Então, isso é importante. O Rodrigo perguntou se é comum trabalhar com Docker para microserviços. Cara, completamente. É o que quase que todo mundo está começando a fazer. Inclusive, aproveitando sempre o jabá, nesse nosso treinamento aqui, desenvolvimento de aplicações modernas e escaláveis com microserviços, tudo que a gente vai fazer vai ser utilizando Docker e containers. Legal? Então esse aí é um ponto importante aí para vocês saberem. Agora, o que acontece? Wesley, mas é válido usar Docker para quem usa Mac, já que tem formas de criar ambientes diferentes? Eu acho que o Docker é bem válido para o Windows, ao menos ao meu ver. O Docker é válido tanto para você utilizar o Windows, Mac e Linux, tá? Quando a gente está falando pro Mac ou para Linux, mesmo se você usa Linux, o Docker ele é muito válido. Por quê? Porque você consegue separar os seus ambientes de desenvolvimento para cada projeto. Tá? Você garante que o ambiente que você tem na sua máquina vai ser o mesmo que vai estar em produção, entendeu? Então, mesmo que você já tenha Linux, utilize o Linux na sua máquina, cara, trabalhar com Docker é muita vantagem, ok? Legal? Então, vamos lá. Galera, o que acontece agora é o seguinte. Obviamente que eu não consigo dar uma aula com todos os detalhes com o Docker, tá? Em uma hora, tá? Mas eu quero que essa aula nossa aqui, ela seja bem prática para resolver um problema pontual seu agora, que é pegar um ambiente e subir utilizando um camarada que a gente vai trabalhar com Docker e um outro camarada chamado Docker Compose. Tá? Obviamente que eu não vou ficar instalando o Docker aqui para ensinar vocês, todos vocês são desenvolvedores, eu acredito que vocês consigam instalar o Docker no próprio computador, beleza? Então, o que acontece, galera? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma instalação do Laravel, ok? E vai botar esse camarada para rodar com o Docker, ok? Essa aqui é a nossa ideia básica. Basicamente o que a gente vai fazer, a gente vai criar 2 arquivos nessa 1 hora. 2 arquivos muito simples, inclusive. Legal? Então, vamos lá, galera. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou criar aqui um projeto Laravel pra gente, tá? Então, eu vou aqui no meu Composer, tá? E vou criar um projeto chamado de Laravel Docker, tá? E ele vai instalar o Laravel aqui pra mim, beleza? Ele vai instalar o Laravel, tudo bonitão aqui pra gente, ó. Tá todo mundo vendo o meu console aí, né? Importante pra eu saber que tá todo mundo vendo o meu console. Então o que vai acontecer, galera? Eu vou instalar o Laravel, ok? E uma vez que eu instalar o Laravel, eu vou configurar esse ambiente do Laravel para a gente conseguir rodar ele trabalhando com Docker. Mas o mais interessante de tudo isso é que qualquer pessoa que depois vá trabalhar com esse nosso repositório vai dar um comando e vai ter todo o ambiente para a gente trabalhar. Legal? Então, Laravel Docker aqui. Se vocês olharem aqui, eu já tenho o meu Laravel instalado, tá? Deixa eu dar um code ponto aqui para ele abrir o meu VS Code aqui bonitão. Vamos lá, deixa eu tentar deixar a janelinha o melhor possível aqui para vocês verem, tá? Então, quem tá acostumado a trabalhar com Laravel consegue ver isso aqui. Quem não tá acostumado, quem trabalha com outra linguagem, galera, é um framework sendo instalado como se fosse qualquer coisa, ok? Então o que acontece? Vocês devem estar pensando agora, poxa, eu acabei de instalar o Laravel, eu poderia rodar um PHP Artisan Server aqui para mim, e eu poderia chegar aqui e rodar localhost 2.8000 e eu tenho o Laravel aqui rodando. Daí você deve estar se perguntando, Wesley, para que eu preciso usar o Docker se é tão fácil eu programar com Laravel dessa forma? Tá? Então, a grande questão aqui, pessoal, não é essa.
tá? A grande questão é que nessa máquina eu tô utilizando o PHP 7.1, tá? Ou às vezes eu nem tenho o PHP na minha máquina. Ou às vezes eu nem tenho o MySQL na minha máquina, ok? Como que eu consigo garantir que eu vou ter sempre o mesmo ambiente de desenvolvimento que o meu colega do lado? Eu não sei se alguém já passou por alguma experiência, mas já aconteceu muito de o cara entra numa empresa, o cara demora um mês, uma semana, vamos dizer assim, para organizar o ambiente de desenvolvimento, para conseguir instalar o software, para rodar a aplicação que a empresa está desenvolvendo, simplesmente porque tem um monte de configuração, tem que configurar servidor local. Quem já ouviu falar em MAMP, WAMP, EasyPHP? Tem milhares de soluções, ou instalar o Apache local, ou trabalhar com o Nginx local. Tem tanta opção pra gente trabalhar nos dias de hoje, que acaba ficando muito complicado pra gente garantir que todo mundo da equipe tem o mesmo ambiente de desenvolvimento, ok? Ou, afinal de contas, quem nunca, né, passou por aquele problema? Na minha máquina funciona, tá? Então, quando você tem um ambiente utilizando Docker, por exemplo, você não vai ter definitivamente aquele problema de na minha máquina funciona, porque todo mundo vai estar com o mesmo ambiente de desenvolvimento, ok? Então, essa é a grande sacada de quando você trabalha com o Docker, ok? Então vamos lá, pessoal, como que a gente vai trabalhar hoje aqui? O Docker, tá? Quando você digitar Docker, você vai ter que ver esses comandos aqui, tá? O Docker, ele possui alguns conceitos básicos para você entender esse camarada. O Docker, ele possui containers, ok? Que é exatamente o local onde o seu código, a sua aplicação fica rodando. E baseado nesses containers, o Docker, ele cria imagens, tá? Ou seja, imagem é como se fosse um snapshot. Ou seja, eu tenho aquele container, eu deixei ele daquele jeito funcionando, eu gero uma imagem, é como se fosse uma fotografia, e se eu pegar essa imagem e der para o meu colega do lado, ele vai conseguir rodar essa aplicação sem nenhum problema, baseada naquela minha imagem, ok? Então é isso que vocês precisam entender hoje aqui. Imagens e os containers do Docker, é isso que a gente vai falar, perfeito? O Rodrigo perguntou, é certo utilizar Docker com microserviços? Cara, a melhor coisa do mundo é você trabalhar com microserviços trabalhando com Docker, ok? Então vamos lá. Seguinte, pessoal, o Docker, ele possui alguns comandos, esses comandos que eu quero passar rapidamente para vocês. Um comando é Docker PS, tá? Que ele vai mostrar pra gente quais são os containers que estão rodando aqui pra gente, tá? Nesse caso aqui, ó, eu tenho alguns containers. Eu tenho um container do Node.js e um container aqui que eu estou utilizando o PHP com Suo aqui, que eu estou fazendo meus benchmarks para fazer uns testes aqui, tá? By the way, eu fiz um último benchmark que eu fiz, utilizando algumas métricas com uns testes aqui. O PHP com Suo bateu o Node.js, tá? Só para vocês saberem, eu não quero gerar flamer, mas é o que aconteceu. Legal? O Docker também, ele tem Docker Images, onde eu tenho as imagens do Docker na minha máquina instalado. Legal? Então, esses são os dois comandos que eu quero passar nesse momento aqui para vocês. Legal? O que acontece agora é o seguinte. No meu Visual Studio, tá? Eu vou criar aqui um arquivinho chamado de Dockerfile, tá? O que o Dockerfile faz no final das contas? Esse camarada, ele é a especificação do que o Docker tem que fazer quando a gente manda esse cara ser executado. Legal? E é isso que eu quero fazer hoje aqui com vocês. Eu quero configurar o nosso Dockerfile para que ele crie um ambiente de desenvolvimento decente aqui pra gente com o Docker. Legal? Então o que acontece? Existe uma imagem de Docker que ela já traz pra gente o PHP FPM com Nginx instalado bonitão, que é essa imagem aqui, tá?
O Docker, ele tem um endereço aqui que chama hub.docker.com, que ele é um tipo de é um registro, tá? Um repositório de imagem, legal? E nesse repositório de imagens, você pode buscar por imagem de tudo quanto é coisa. Imagem do PHP oficial, imagem do MySQL, do MariaDB, de Node, de tudo que vocês podem imaginar, vocês acham aqui. Essa imagem especificamente que a gente vai trabalhar hoje, o que ela faz? Ela configura pra gente o Nginx, o PHP e o PHP FPM. E o que acontece? Com isso, a gente já vai ter metade do caminho andado, porque a gente vai ter a nossa aplicação podendo ser rodado com o PHP FPM, ok? Então, isso aí que a gente vai fazer. Então, o que eu vou fazer? Nesse Dockerfile aqui que a gente vai fazer, eu vou colocar assim, ó, from, e vou colocar o endereço dessa imagem aqui e vou pedir, né? Aqui somente para vocês entenderem. Aqui é o endereço da minha imagem, tá? E aqui é qual é a tag da minha imagem, ou seja, qual a versão da minha imagem. Eu tô colocando latest para ele pegar sempre a última versão que esse cara aqui liberar pra gente, ok? E agora, o que acontece? Aqui ele traz pra gente uma instalação crua do Nginx com PHP FPM. Então, por padrão, só para vocês saberem, o Nginx, quando a gente instala dessa forma, ele mantém nessa pasta, tá? O document root dele, tá? É nessa pasta que ele mantém o document root. Legal? E é isso que eu quero trazer aqui para vocês agora nesse momento. Legal? Bom, eu tenho aqui o meu Dockerfile. Legal? Agora eu vou criar um outro arquivinho aqui pra gente, que ele é chamado de Docker Compose, tá? Docker Compose.yaml. O Docker Compose é uma ferramenta do Docker, onde ele consegue, através de diversas especificações, ok? Subir containers, tudo de uma vez, e relacionar esses containers através de redes internas, ok? Vocês vão ver bem isso na prática e vocês vão ver como isso parece até mágica, tá? Então é muito interessante a gente ver esse cara funcionando. Perceba que eu criei apenas um arquivinho aqui por enquanto, ok? Agora eu vou no meu Docker Compose. A última versão que a gente tem aqui do Docker Compose, aqui que eu tô trabalhando, é a versão 3, tá? Porém, na versão, acho que 2.4, tem um recurso que eles tiraram e que me dá um super dor de cabeça quando eu vou trabalhar com algumas coisas mais complexas, que eu tenho que esperar um serviço subir para depois o outro, mas nesse nosso caso a gente não vai ter esse problema, tá? E então aqui eu vou ter a minha área de services, ou seja, aqui são os serviços que eu vou rodar. O meu primeiro serviço aqui que eu vou trabalhar vai ser o Laravel App. Eu tô chamando esse serviço, eu tô criando um nome, podia ser XPTO. E a partir daqui eu vou falar o seguinte, deixa eu ligar minha luz aqui para todo mundo me ver melhor. Mas basicamente eu vou falar o seguinte, a partir da onde você vai carregar, fazer o build da imagem do Docker. Eu poderia passar ou o nome da imagem que eu vou fazer, ou a partir da onde que eu vou utilizar. Eu vou colocar build ponto. Quando eu fizer isso, ele vai buscar automaticamente esse Dockerfile e vai fazer esse camarada aqui ser chamado, ok? Esse é o nosso primeiro ponto. Depois disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que... vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com que esse cara libere algumas portas aqui pra gente. Então eu vou colocar aqui ports. E eu vou falar o seguinte. Lá na porta do container, a porta disponibilizada pelo Nginx, a porta que eu quero que libere nessa minha máquina vai ser a porta 80. Mas a porta lá no meu Nginx, dentro do meu container, vai ser 80. Então o que vai acontecer? Toda vez que eu acessar a minha máquina aqui, localhost /2.80, o Docker vai ver
e vai redirecionar para a porta 80 do meu container, lá do Nginx que está dentro do meu container, ok? Então esse aqui é o meu primeiro passo que eu vou fazer aqui. Então o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou chegar e vou dar um docker compose app-d. Eu já explico para vocês esse comando aqui, tá? O que esse comando aqui vai fazer pra gente vai ser o seguinte. Ele vai subir, ou seja, vai rodar o Docker Compose baseado no meu Docker Compose.yaml e -d é a daemon, para ele manter a execução em background. Basicamente é isso pra gente, senão o meu terminal ia ficar travado aqui pra gente. Legal? Então isso que eu acabei de fazer, ele acabou de subir essa minha imagem aqui pra mim. Vamos ver se isso aqui tá funcionando pro que eu falei. Eu vou digitar localhost 2.80.80 e eu tenho aqui o Nginx rodando. Perfeito? Então, isso aqui que é muito importante para vocês verem. Eu criei essas linhas aqui e eu falei, toda vez que eu acessar na minha máquina a porta 8080, me exibe o conteúdo da porta 80 do meu container do Nginx. Legal? Então, isso aí que é um ponto super importante para a gente trabalhar. Agora, tem algumas coisas que são muito interessantes, tá? Olha só que legal. Se eu der um docker ps aqui pra gente, você vai ver que a gente tem o nosso container rodando aqui, tá? Você vai ver que a gente tem o nome do nosso container rodando. Se eu quiser entrar nesse container e executar o código, qualquer coisa dentro dele, eu posso digitar esse comando, docker exec-it, ou seja, para ser interativo, para eu poder digitar, entrar no terminal mesmo, ok? O nome do meu container, /bash, espaço bash. Nesse caso aqui, galera, olha que legal. Se eu acessar user /share/nginx /html, eu estou acessando exatamente o arquivo, eu estou dentro da máquina, dentro do meu container aqui pra gente, tá? Se eu entrar aqui, vocês vão ver, ó, que eu estou rodando esse Linux aqui pra gente, tá? Então isso aqui que é interessante. Será que eu tenho um VI aqui? Index.php? Não tenho VI, não tenho Vim, será? Não tenho. Deixa eu ver se eu tenho Nano. Eu tenho Nano aqui rodando aqui pra gente. Tá? Aqui eu vou escrever qualquer coisa. Vou dar um Ctrl. E apareceu aqui escrito. Então perceba, galera, que eu acabei, tá, de entrar no meu container através do docker exec e fiz uma alteração naquele meu arquivo. Agora que a gente já tem isso aqui rodando, eu vou mostrar uma coisa que vai intrigar muita gente agora aqui. E qual que é essa coisa? Eu vou sair do meu container, eu vou dar um docker compose down e eu vou matar esse meu container e ele tá derrubando esses meus serviços aqui que eu acabei de subir. Ok? Então ele tá matando aqui esse meu container e vai encerrar tudo que eu acabei de fazer. Legal? Agora eu vou subir de novo o meu container. Docker compose app-d, ele subiu. Eu vou atualizar essa página. E vocês perceberam que o que eu alterei lá no meu container eu acabei perdendo? Porque quando eu matei aquele container foi embora. Quando eu criei um novo agora, ele veio aqui nesse meu Dockerfile e criou um container novo a partir dessa imagem. E aí vocês devem estar pensando, poxa Wesley, então o que significa? Significa que todas as vezes eu nunca mais vou ter que poder apagar um container, porque se eu apagar eu vou perder tudo? Então essa é a primeira pergunta que vem na cabeça de muita gente e faz todo o sentido, obviamente, ok? Como que a gente faz? O Docker, ele tem um esquema muito top, e é muito top mesmo, em relação à parte de gerenciamento de volumes. Ele consegue compartilhar um volume da minha máquina com o container diretamente. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Eu vou criar agora aqui
uma partinha aqui chamada de volumes. E nessa parte de volumes, o que eu tô falando? Eu vou configurar um volume, que o primeiro é ponto barra, ou seja, o volume da pasta que eu tô, tá? Ponto barra é a minha pasta, ponto barra é essa minha pasta aqui, ó, aonde fica o meu Docker Compose e o meu Dockerfile. É essa pasta aqui que eu quero compartilhar, e eu quero compartilhar essa minha pasta lá com o meu Nginx. Então eu vou fazer user share Nginx, ok? Então o que acontece? Quando eu criar esse volume subir, tudo que tiver nessa minha pasta aqui, ok? Também vai ser montado lá dentro do meu container. Ou seja, tudo que eu escrever aqui vai refletir no container, mas se eu matar meu container, eu ainda tenho os arquivos na minha máquina, ok? Essa que é a grande ideia que a gente tá fazendo agora aqui. Legal? Então vamos ver como é que a gente consegue trabalhar dessa forma e para ver se funciona o que eu tô colocando aqui, que às vezes você sabe, né? A gente esquece da paradinha. Docker Compose down. Inclusive, eu acho que eu tenho que dar um menos build para ele pegar que o meu Docker Compose foi alterado, tá? Eu não tenho certeza. Deixa eu manter o menos build aqui. Então ele tá subindo aqui pra gente. E agora, como que a gente vai saber se isso funcionou? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai entrar no container com aquele mesmo comando que eu dei. Vou entrar em user share cd Nginx. E tá aqui todos os meus arquivos que estavam na minha pasta do Laravel estão no meu container agora. Deu para vocês pegarem a sacada? Agora, mesmo que eu mate esse container, os arquivos eu ainda tenho na minha máquina. Então não vai ter esse tipo de problema que vocês estavam, como alguém pode ter questionado, e eu questionei na primeira vez que eu vi. Legal? Então esse é o nosso primeiro ponto que a gente fez aqui. Deixa eu dar um Docker Compose down agora aqui pra gente, pra subir. Fora isso, galera, o que acontece? Eu quero também, nesse momento, poder trabalhar com MySQL. Legal? Mas antes disso, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, deixa eu até mostrar pra vocês, vai ficar legal. Deixa eu subir de novo a máquina aqui. Falha minha. Como essas pastas estão compartilhadas, se eu acessar agora aqui, tá dando not found, porque ele tá buscando por uma pasta chamada HTML, que é o Nginx. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um link simbólico, ln-s, tá? Public para HTML. Todo mundo sabe que é um link simbólico, tá? Todo mundo sabe que é um link simbólico. Um link simbólico, na realidade, é como se fosse um atalho. Ou seja, todo mundo que acessar a pasta HTML, na realidade, está acessando a pasta public. Então, quando eu acessar agora aqui, ó, adivinha o que vai aparecer? O Laravel. Então perceba que a gente já está rodando o Laravel dentro do nosso container usando Docker. Ok? Então, cara, olha como é simples a gente trabalhar com Laravel com Docker. E o mais interessante é que se eu comitar isso e jogar no GitHub, qualquer um de vocês que tiver o Docker instalado vai rodar apenas Docker Compose App -d e vai estar tudo funcionando e você não precisa ter o PHP instalado na sua máquina, vai tudo funcionar porque o PHP está instalado no container, ok? Então isso que é o grande ponto. O Rodrigo perguntou, mas se os meus arquivos e os do meu colega não vai dar problema um deles atualizados? Rodrigo, nesse caso você vai estar utilizando o Git, tá? O controle de versão aí não tem nada a ver com Docker, tá? É com o Git. Então toda hora que os seus amigos mudarem os arquivos, eles têm que subir no Git e mesma coisa com você, ok? A Uriel perguntou não, poderia explicar, tá? Eu acredito que você deve estar perguntando do link simbólico, é isso? O link simbólico, só para vocês verem, fica melhor para vocês verem aqui, ó. Significa que toda vez que alguém acessar a pasta HTML, ele está apontando para a pasta public.
tá? E o Nginx está configurado para pasta HTML, tá? Ou seja, o Nginx ia dar not found lá pra gente, porque ele ia estar buscando o document root dele, era o HTML, mas não tinha pasta HTML. Então a gente criou um link simbólico e tudo se resolveu. Legal? Legal? Você não precisa de servidor, você não precisa de Apache, você não precisa de PHP, você não precisa de nada instalado. Entendeu? Você não precisa, a sua máquina é só um terminal, porque tudo tá rodando dentro do Docker. Legal? Agora vamos lá, galera. Seguinte, agora que eu já tenho isso funcionando, eu sei que o Laravel usa o MySQL, por exemplo. Eu quero poder utilizar o MySQL com o Laravel. E eu posso usar o MySQL aqui. Olha que legal. Então, na parte dos services que eu tenho, eu vou criar um outro serviço chamado, sei lá, MySQL app. E nesse serviço do MySQL, eu vou falar que eu vou utilizar uma imagem do MySQL, certo? Essa imagem você vai poder encontrá-la no Docker Hub. Eu tô colocando o nome dela aqui com a versão e etc. Mas é uma imagem do MySQL. Se você for lá no Docker Hub, você vai poder encontrar, tá? Se você for aqui no Docker Hub, cadê o Docker Hub? Aqui. E buscar por MySQL, você vai encontrar uma imagem oficial aqui do MySQL. Legal? Então o que eu vou fazer? E o MySQL, nesse caso, ele também, tá, utiliza a porta. Então eu vou colocar que ele usa ports, eu vou liberar a porta, e a porta vai ser a 3306.3306. Ou seja, tanto a porta da minha máquina, quanto a porta da máquina do container vão ser a mesma. É isso que eu estou colocando. E agora, a gente tem uma parte que é muito interessante. A imagem do MySQL, ela foi preparada para a gente trabalhar com algumas variáveis de ambiente. E quais são essas variáveis de ambiente? É uma variável de ambiente que, se você criar, ele já cria o banco de dados com a senha para você. Aí facilita a sua vida. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou usar essa variável de ambiente. Isso aqui é da imagem, tá, pessoal? Não sou eu que estou inventando essa variável. Eu vou colocar o MySQL root password aqui pra gente, que eu vou chamar também de Laravel. Legal? E agora, para que essas máquinas elas possam, vamos dizer assim, se falar, legal? O que vai acontecer? Eu preciso que elas compartilhem uma rede, legal? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um negócio chamado aqui Networks, tá? Essa Networks, ele vai gerar uma rede interna entre os containers para eles poderem se comunicar, para que o meu serviço, o meu container app, possa falar com o meu container do MySQL. Essa que é a ideia principal, ok? E para isso, eu tenho que declarar a minha network aqui. Então eu vou criar aqui, ó, networks. Eu vou falar que a minha app network vai utilizar um driver que vai ser uma bridge, basicamente. Ele vai fazer uma ponte de comunicação, tá? Perceba que essa networks aqui que eu tô colocando, ele não tá dentro dos serviços, tá? É a sua parte de network. Legal? Vamos ver se tá funcionando isso, para ver se eu não fiz nada, nenhuma besteira. Que besteiras sempre acontecem. Vou matar aqui o meu Docker Compose, vou subir de novo e agora, em tese, ele tem que subir o MySQL. O serviço do MySQL também. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Docker Compose app-d, vou subir e vamos ver se ele vai criar agora a imagem do MySQL aqui pra gente. Perceba, ele não tinha essa imagem no MySQL, ele tá baixando lá do Docker Hub. E criou aqui pra gente a imagem do MySQL. Ótimo! Perfeito aqui pra gente. Então agora eu tenho o Docker rodando o container do MySQL e do Laravel. Agora o que eu preciso? Eu preciso fazer o Laravel acessar o container
do MySQL para fazer uma conexão, ok? Então, o que eu vou fazer? No meu Laravel, eu tenho meu arquivo .env, né? E o .env tem aqui a conexão, tá? Então, o host aqui, desse cara, tem que ser o MySQL App, provavelmente, né? Para ele poder se comunicar com o container. O nome do banco de dados é Laravel, eu acho que o username deve ser root e o password deve ser Laravel. Foi o que a gente colocou aqui na configuração, ok? Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Eu vou dar um PHP artisan. Na realidade eu tenho que dar um exec aqui, né? cd user local user sharing nginx php artisan migrate. Ele não conseguiu fazer a conexão porque ele não conseguiu acessar o serviço do MySQL, ok? Então não funcionou, galera. O que eu tô fazendo de errado? Deixa eu dar uma olhada. Ping app MySQL. O que eu fiz de errado? É MySQL app. Ping MySQL app. A ajuda dos universitários, por favor. O que eu tô fazendo de errado? Deixa eu olhar aqui. Pronto. Eu odeio quando eu empaco. Vamos lá. Deixa eu olhar. Deixa eu sair aqui do container. Docker PS. Ô Ruriel, eu já mostrei a configuração da pasta public, tá? Foi com o link simbólico que eu fiz. User share nginx. Nem precisa ping. Alguém tem ideia do que eu tô falando, galera? Faltou o network do serviço do Laravel? Muito obrigado. O serviço do Laravel faltou. Então ele não ia conseguir enxergar o serviço do camarada. Muito obrigado pela dica. Vamos ver se vai agora, hein? Se eles estão na mesma rede agora. Vamos ver se vai funcionar. Exec ping MySQL app. Aê, ó. Agora eles estão se conversando. Muito obrigado pela observação, meu povo. User share nginx php artisan migrate. Aê, rodou. Então perceba que agora o nosso Laravel conseguiu conversar com o MySQL, ok? Beleza? Então esse que é o grande ponto. O MySQL está totalmente configurado falando com o Laravel nesse momento. Então é isso que a gente queria fazer. Porém, a gente tem uma pegadinha do malandro também. Vocês lembram aquela vez que quando eu subi uma instância do Laravel, do PHP, eu mudei, e daí quando eu matei o container, tudo voltou do zero?
vai acontecer exatamente a mesma coisa agora. Perceba, se eu rodar a migration, vai falar que eu não tenho nada para migrar, ok? Mas olha só que interessante. Quando eu der um Docker Compose down, tá? Vamos lá. E eu der um app again. Um app again, ó. Um app novamente. O que vai acontecer? cd user share nginx. Olha só, PHP artisan migrate. Ele vai migrar tudo de novo. Por quê? Porque toda vez que eu matar o container, o MySQL vai perder todos os arquivos. Agora, já pensou para cada vez que você rodar o seu ambiente de desenvolvimento, você ter que criar todo o banco de dados de novo? Aí não rola, né? Então a gente vai fazer com o MySQL algo extremamente parecido, tá? Com o que a gente faz com o PHP, com o Laravel. A gente vai compartilhar um volume. Olha só que interessante que vai ficar, galera. Essa parte eu gosto bastante. Eu vou fazer o seguinte. Aqui na parte do MySQL, eu vou colocar aqui uma parte de volumes. E nessa parte de volumes, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma pasta oculta, né? Que eu vou chamar ela de .docker. Poderia ser o nome que você quisesse, tá? /dbdata aqui pra gente. E esse camarada vai compartilhar o /var, /lib, /mysql. Alguém sabe o que isso significa? Significa que todas as vezes que a instância do MySQL for criada, os arquivos do banco de dados do MySQL, os dados do MySQL, vão ficar guardados dentro dessa pasta dbdata. Então, mesmo que eu mate o container, os dados do meu banco de dados vão estar guardados comigo. Ninguém mais vai poder tocar nos meus dados, ok? Então, isso aí pra gente é extremamente importante com a parte do banco de dados. Legal? Então eu tô criando uma pasta oculta, tá? Chamado .docker. Poderia ser o nome que eu quisesse. Poderia ser dados do MySQL e do Wesley. Entendeu? Mas eu gosto de colocar .docker porque são pastas internas que eu sei que estão sendo compartilhadas pelo Docker. Ok? Então, olha só que interessante. Eu vou salvar isso aqui. Vou dar um down no meu Docker Compose. Ok? Agora eu vou dar um up de novo. E agora a gente vai fazer um experimento. Eu acabei de subir o MySQL. Eu vou olhar aqui no meu Visual Studio Code e vocês vão ver que acabou de ser criada uma pastinha dbdata com todos os bancos de dados do MySQL aqui para mim. Ok? Agora o que acontece? Se eu der um exec aqui, user share nginx, php artisan migrate, o que vai acontecer? Ele vai guardar, ele tá migrando mesmo. Mas esses arquivos da migração estão na minha máquina local agora também. Está sendo compartilhado com o meu container. Então o que vai acontecer? Ó? Se eu rodar aqui migrate, vai falar que eu não tenho nada para migrar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um down novamente aqui na nossa máquina. Vamos lá. Vou dar um up aqui pra gente. Vou rodar o exec. User share nginx php artisan migrate. E ele falou que eu não tenho nada para migrar. Por que eu não tenho nada para migrar? Porque os arquivos do MySQL já estão todos no meu computador. Então, pessoal, o que acontece? Com um arquivinho bobo desse, tá? Com um arquivinho extremamente bobo desse, você é totalmente capaz, tá? De simplesmente
ter a sua aplicação Laravel rodando, ok? Com um comando você não precisa ter a PHP, você não precisa ter MySQL, você não precisa ter nada. Você pegou os arquivos do Laravel, deu um docker compose app-d e pronto, tá tudo rodando, ok? Então se eu acessar agora aqui meu Laravel, app tá funcionando, eu desenvolvo normal com os meus arquivos e etc. E tá tudo bem, simples assim, ok? Ok? O Rodrigo perguntou, os arquivos do MySQL só atualizam quando dar o down ou na hora do migrate? Toda vez que eu der um migrate, qualquer coisa que eu gravar, ele vai ser atualizado aqui nessa minha pasta Docker. Esses arquivos ficam aqui comigo, ok? Existem, obviamente, melhorias e outros detalhes que a gente acaba colocando aqui, etc, tá? Incluindo nessa imagem, tá? Eu costumo, por exemplo, sempre colocar um workdir aqui para toda vez que eu subir essa imagem eu colocar dessa forma. Eu, por padrão, eu normalmente também costumo matar essa minha pasta HTML, tá? E eu também, normalmente, eu já crio o link simbólico de cara aqui, tá? Nesse arquivo do meu Dockerfile. Mas isso são detalhes. Se você não quisesse estar usando isso aqui, eu poderia pegar só essa máquina, só essa imagem aqui, tá? E ao invés de colocar build, eu colocava aqui image e prontinho. Nesse caso, eu não precisaria nem de Dockerfile. Somente com o meu Docker Compose, eu já me viraria para trabalhar com isso aqui. Ok? Agora, a questão é que não quer parar. E se algum momento eu quiser guardar essa imagem comigo, tá? Imagina que eu tô trabalhando dessa forma, tá? E eu quero guardar essa imagem aqui para eu poder compartilhar com outra pessoa e subir no meu Docker Hub ou alguma coisa assim. Então o que eu faço? Eu posso pedir aqui para ele dar um copy nesse camarada. Eu vou só colar aqui, que é um exemplo, tá? Eu vou mandar ele remover a pasta HTML, eu vou mandar ele copiar tudo que tem na raiz pro meu container, vou criar o link simbólico. Por que eu tô fazendo tudo isso aqui, galera? Alguém tem uma ideia do que eu tô fazendo aqui, que eu acabei de fazer? É o seguinte, se eu fizer agora aqui, ó, olha só, docker build -t, Wesley Williams / Laravel image live latest ponto, ele vai gerar uma imagem de tudo isso que eu fiz no meu Dockerfile, ok? E o mais legal de tudo é que eu vou poder publicar essa imagem no meu Docker Hub. Eu posso dar um Docker login aqui. Daí eu vou dar um Docker, acho que é Docker push. E o nome da minha tag, se eu não me engano. Tô subindo essa minha imagem agora aqui no meu Docker Hub. Se eu chegar agora aqui no meu Docker Hub e fizer um login, vocês vão ver que eu tenho essa minha imagem, Wesley Laravel Live. Agora, se vocês quiserem agora, vocês podem simplesmente criar um Docker Compose, tá? Vamos tentar fazer isso só pra a gente finalizar aqui, tá? Olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou sair da minha pasta, vou criar uma pasta teste Docker Laravel. Ok? Teste Docker Laravel. E aqui eu vou criar aqui um arquivo Docker Compose.yaml. Nesse Docker Compose.yaml, eu simplesmente posso... Deixa eu pegar o antigo. Eu simplesmente posso chegar aqui,
colocar Laravel app, aqui eu vou colocar image, e aqui eu vou colocar o endereço da minha imagem. Ops. Latest. Ok? Se não funcionar, ok, eu não vou insistir, tá, galera? Eu posso ter feito alguma besteira. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um docker compose app -d. Ele não conseguiu encontrar o drive. A porta já tá alocada, né? Eu vou ter que cd laravel docker. Deixa eu dar um down aqui, porque ele não estava conseguindo, a porta já estava em uso. cd teste docker laravel, é isso? Docker compose app -d. Subiu a minha aplicação. Agora eu vou dar um docker ps. Vai estar aqui a minha aplicação. Tá dando erro de permissão na pasta logs. Não tem problema, eu vou dar um docker exec -it. O nome do container, bash. Olha só que top, galera. chmod -r, sei lá, 777. Vou dar um só pro 777 mesmo. Storage. E tá aqui funcionando o nosso Laravel, ok? Então perceba, eu configurei o ambiente, eu criei uma imagem e eu disponibilizei essa imagem na minha aplicação para quem quiser baixar e utilizar dessa forma como eu tô colocando. Ok? Então tá todos os arquivos da minha aplicação Laravel. Agora o mais bacana de tudo é o seguinte: essa imagem aqui do Laravel que eu criei poderia ser a minha aplicação fechadinha. E essa aplicação, se eu pegar ela dessa forma, eu posso pegar e subir ela no Kubernetes. Eu posso subir essa aplicação lá no Amazon ECS, por exemplo, entendeu? É que não vai dar tempo, tá? Mas depois eu prometo pra vocês um dia que eu faço uma live, onde eu pego essa imagem, boto lá na Amazon ECS. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu tenho tempo, galera. É que não vai dar tempo, porque eu tenho realmente um compromisso. Deixa eu tentar fazer um login no meu console. Autenticação 915366. Serviço ECS Get Started. Olha só que louco. Eu vou dar um customize live Laravel. O nome do meu container. O nome do meu repositório é docker.io / o nome da minha imagem, que é essa minha imagem aqui. Latest. Porta 80 é para ela liberar. Na realidade ela tá mandando pro 8080, ok, vamos ver se vai funcionar. Next. Vou pedir um load balancer, next. Cluster name, live Laravel cluster. Next. Create. O que eu tô fazendo agora, galera? Eu peguei um serviço da Amazon aqui pra mim, tá? E eu tô subindo esse container que eu acabei de criar lá no Docker Hub pra Amazon. Simples assim, tá? E ele vai disponibilizar, não sei se vai funcionar, tá, galera? Eu não quero... Não é o meu objetivo aqui hoje, tá? Mas esse que é o grande ponto aí pra você se ligar. Beleza? Deixa eu olhar as questões aqui.
Wesley, para fazer o curso, a pessoa precisa ter uma conta na Amazon ou algo do tipo? Qual o curso, Fabrício? Se for o curso que a gente tá lançando, que é o Desenvolvimento de Aplicações Modernas e Escaláveis, você vai precisar ter uma conta no GCP, que é o Google Cloud Platform, tá? Para as novas contas, você pode criar pegando um cupom de $300 de desconto, e sempre tem serviços que você usando um pouquinho, ele acaba não te cobrando nada, tá? Então, esse aí que é o grande ponto. Legal? O Paulo perguntou, para o desenvolvimento, você utiliza mesmo Linux, você usa OS X ou Windows? Eu utilizo o Mac para desenvolver, mas ultimamente eu uso o Mac com Docker, tá? Então, tanto faz se eu estivesse usando qualquer um dos sistemas operacionais, ok? O Ricardo perguntou, os arquivos baixam, por exemplo, PHP, Nginx, MySQL são armazenados localmente? Como faço para excluir eles? Não são armazenados localmente, eles ficam como um container, como uma imagem no Docker. Se eu quiser, eu posso apagar essa imagem no Docker, eu dou um Docker RMI, o nome da imagem, e ele apaga essa imagem ali e não fica mais ocupando espaço no meu computador. Mas lembre-se, ele a imagem não é o Linux inteiro, são só os pedaços que ele precisa para utilizar, porque o Linux ele pega todo o core ali do processo de virtualização da máquina, ok? Como faço para usar só um container PHP MySQL? Não tem problema nenhum, só para você ter uma ideia. Você poderia ter criado um container com todas essas configurações, normal, e gerado um build disso, tá? Aí você ia ter o PHP e MySQL. Se eu não me engano, tá? Se você for no Docker Hub e buscar pelos repositórios, tem repositório pronto de LAMP, onde tem um container que só tem o PHP, MySQL e o Apache já instalado, tá? Onde vem tudo no mesmo container, caso você queira, tá? Então isso aí não é o problema. Beleza? O serviço aqui da Amazon... Cara, sinceramente, eu não sei como é que a Amazon trabalha, se dá pra rodar com cartão nacional. Eu acho que deve dar. Mas, galera, cartão internacional hoje é tão simples, você consegue gerar cartão virtual internacional, entendeu? Que você coloca um crédito, tá? Nos dias de hoje, galera, programadorzada tem que ter cartão de crédito, cara. Ó, acabou de criar aqui o Load Balancer. Provavelmente deve estar subindo as configurações do container. Ainda não subiu o container, deixa eu voltar aqui para ver. O ECS no cluster foi ativado. Ok. Tá como running. Vamos ver se ele vai conseguir rodar. Ele demora um pouco. Aqui, ó. Provisionou. Ele só tá dando erro, aquele erro de permissão, que tinha que dar uma... Quando o container sobe, você roda um comando e pede pra ele dar aquela permissão. Mas perceba, galera, tudo que a gente fez ali, tá tudo rodando aqui já na Amazon em 1 segundo. Você viu como que eu provisionei um serviço na Amazon, tá? Foi 1 segundo para provisionar o serviço e já tá rodando o nosso container, galera. É muito fácil mesmo, é muito simples. A gente criou um cluster com load balancer, com tudo rodando, com meia dúzia de cliques com o container que a gente fez. E esse container pode estar protegido, e a imagem pode estar protegida por senha, que daí só você tem acesso à imagem para pedir para a Amazon acessar. Ok? Então, galera, é realmente fantástico você trabalhar com Docker. Não dá mais para hoje em dia, você desenvolvedor, não usar o Docker nos dias de hoje. Abração para vocês.